mas eu acho que a gente pode ir prosseguindo, né? E à medida que for acertando a gente, eu leio aqui, e aí eu peço então que a gente continue por aqui. O que a doutora Ana Paula diz para nós? Ela diz que frequentemente, quando pensamos em valor, a gente se refere a algo que seja valioso ou a uma ideia de um bem, mas não propriamente a um valor. E ela explica isso um pouco mais. Ela diz que quando a gente olha para algo, isso é um bem. Esse bem tem características intrínsecas àquele bem que são subjetivas a nós. O exemplo que a gente vai usar para ilustrar isso é a refeição, por exemplo. Todos nós sabemos as características da refeição e a importância que tem para as nossas vidas. Então, quando nós estamos com fome e há uma refeição à nossa disposição, aquela característica subjetiva dos alimentos, a gente faz um processo de valoração, se aproxima da refeição e faz uso dela. Então, a gente tem um bem que tem uma característica, que a gente faz uma valoração por olhar e entender que aquilo tem uma característica positiva para nós. A gente se aproxima, tem um ato, uma atitude para fazer uso da refeição. Mas pensem comigo, se nós tivermos acabado de fazer uma bela refeição, comemos bastante até, tem 15 minutinhos que acabamos de comer bastante. Se a gente senta numa outra mesa e alguém coloca as refeições, outras refeições à nossa disposição, apesar da refeição continuar com a característica subjetiva do valor, das características todas que ela tenha, naquele momento a nossa saciedade não vai fazer que a gente se aproxime daquela mesa com uma atitude para fazer uso da refeição. Até aqui tudo bem? Esse é o conceito que eu gostaria de adotar com vocês para o estudo da noite com relação à doutrina espírita e ao Evangelho. A gente vai começar uma fase inicial de dar valor subjetivo à doutrina e ao Evangelho, mas distante de nós, como uma refeição distante de nós tem o seu valor, mas é preciso que haja uma valoração desse processo, é preciso que haja uma aproximação para a gente fazer uso da doutrina e do Evangelho em nossas vidas. Então, nesse aspecto, já está aparecendo aqui, né? Que legal. A doutora diz isso para a gente: o bem de um lado, o valor do outro lado. E no meio do processo, a gente precisa fazer uma valoração, tem que ter uma interação do indivíduo para que aquela característica subjetiva se torne objetiva, que nós façamos uso dela. Bem, vamos partir então da esquerda para a direita. Vamos falar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, mas enquanto não aparecer um outro slide desse, com essas figurinhas, nós estamos numa primeira etapa de dar valor subjetivo, características, por que nós podemos e devemos ter interesse para que venhamos a nos aproximar e fazer uso da doutrina espírita. Até aqui tudo bem? Quando Allan Kardec comenta sobre a doutrina, todos nós conhecemos o Evangelho, capítulo 14, 15 e 16 especificamente de João, em que Jesus promete, através ali da escrita do registro de João, a vinda de um outro Consolador. Se guardares os meus mandamentos, os meus ensinamentos, as minhas palavras, eu rogarei ao Pai para que Ele os mande outro Consolador. E esse outro Consolador, Ele quando vir, Ele virá a fim de que fique eternamente convosco e Ele estará em vós. Essas palavras são de Jesus. Kardec comenta essa frase conforme está embaixo. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada. Ou seja, está claro na fala de Jesus que o outro Consolador não é uma pessoa, como ele mesmo foi uma personalidade, Moisés, os profetas. Se vai ficar eternamente conosco, não pode ser algo perecível, tem que ser algo que permaneça por toda a eternidade.
e muito menos ficar dentro de nós, porque se fosse uma pessoa, como é que uma pessoa fica dentro de alguém, né? Então Kardec, isso aí é uma explicação do próprio Kardec. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus colocado nessa frase, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Estamos começando a dar à doutrina espírita o valor subjetivo para que nós nos convençamos que temos que nos aproximar dela. E por quê? Kardec continua, ainda no livro A Gênese. A doutrina de Moisés, ele agora faz um enlace do fio condutor que tem entre as três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, e ele explica. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa do que a de Moisés, se espalhou por toda a terra mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Então nós estamos fazendo parte, nós estamos tomando conhecimento e nos aproximando de algo que tem uma raiz no povo hebreu, veio sendo aperfeiçoado pelas gerações dos emissários do Mestre, até vir Jesus, e depois de Jesus, e agora o Espiritismo abrindo sempre um novo véu da revelação de uma verdade única. Por isso que vai converter toda a humanidade, porque nós não estamos falando mais de personalidades humanas. O grande desafio de todos que se aproximam da doutrina espírita é se enxergarem espíritos imortais. E nós nos confundimos quase sempre com o corpo que temos. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. A doutrina, ela está amparada num tripé, três aspectos que todos nós conhecemos: ciência, filosofia e religião. Ciência, qual o aspecto científico que Kardec usou desse termo lá no início? Ciência é pela investigação de fatos que até então não eram explicados. As mesas girantes, o uso das psicografias, da psicofonia dos médios da época. Então o Kardec se aproximou de fatos que ele não conhecia. E a primeira aproximação dele foi de investigação. Esse é o aspecto científico do início da doutrina espírita. Olhar fatos reais, naturais, e tentar compreendê-los e depreender deles algum sistema, alguma lei, algo que explicasse o motivo daquelas ocorrências. Aí vai para a parte filosófica da doutrina, porque ele começou, a partir do momento que ele foi entendendo o que estava acontecendo, e os próprios espíritos foram explicando do que se tratava, ele foi tirando leis, foi tirando consequências daqueles primeiros fatos. E depois veio a parte religiosa, que é um pouquinho sobre isso que a gente quer falar. O Emmanuel, quando trata desses três aspectos, o Emmanuel divide isso no livro Consolador, e ele fala o seguinte: podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam na Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Enquanto a pesquisa científica dos fatos naturais, da mediunidade da época, daqueles fatos todos, que depois, mesmo depois da mesa girante, o entendimento das leis que estavam por trás de tudo que estava acontecendo, a junção dessas duas coisas, o início pelo movimento, a consequência da decodificação, mas a mensagem que foi trazida, o objetivo é o que está no vértice superior desse triângulo. Por isso que não dá para separar a religião nem da ciência nem da filosofia. A doutrina, ela é as três coisas ao mesmo tempo, porque as duas coisas que estão embaixo, elas precisam nos levar para uma transformação íntima e nos aproximar de algo mais transcendente. Ok? Emmanuel continua. No aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações, e continua até hoje. A gente vê aí, depois dos livros do André Luiz, a parte do perispírito, do etérico,
o Dr. Sérgio, com as investigações sobre a pineal e todas as outras coisas científicas que nós já temos acompanhado na própria ciência mesmo dos homens. Várias faculdades já estudando a parte de saúde e espiritualidade, né? O Dr. Sérgio bastante avançado nas pesquisas com a epífise. E o Emmanuel, ele conclui, né? Será sempre um campo nobre de investigações humanas, como quaisquer outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Porém, importante aqui, há um porém do Emmanuel que é bastante significativo, no aspecto religioso, todavia, porém, entretanto, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Eu frisei, aí em amarelo, restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, eu costumo falar nas minhas palestras, quando a gente chega no tema Evangelho, para falar um pouquinho mais próximo dele, que eu vou tratar com vocês agora, o aspecto do Evangelho que eu quero tratar com vocês agora, talvez seja a base mais preponderante das nossas análises com relação ao que seja o Evangelho, que seja a doutrina espírita e tudo isso que nos conduz para nós refletirmos de verdade sobre as nossas vontades e sobre as nossas dificuldades de querer adotar o Evangelho como uma doutrina de vida. Tá bom? Restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Onde nós estávamos, como agíamos há 6.000 anos atrás? Eu peço que todos vocês façam um exercício de nós voltarmos no tempo e imaginarmos o que nós estávamos fazendo, já acreditando que somos espíritos imortais pelo conhecimento que já temos. Como nós agimos há 6.000 anos atrás? Pensemos nas dificuldades que temos hoje. Pensemos na dificuldade de exercer o perdão hoje, na dificuldade de receber notícias que não nos são agradáveis hoje, e da forma que a gente reage a todas elas. O quanto nós temos de materialidade ou não nas nossas personalidades. Voltemos 6.000 anos no tempo. Vocês acham que a gente respondia melhor, igual ou um pouquinho aquém do que a gente consegue responder hoje? Muito aquém, né? Um pouco aquém, né? Ótimo. Há 6.000 anos atrás, na pergunta 51 do Livro dos Espíritos, pergunta-se para eles: podemos saber em que época viveu Adão? Eles respondem: mais ou menos na que assinalais, por volta de 4.000 anos antes do Cristo. Ou seja, era o pulsar da raça adâmica para a humanidade. 4.000 anos antes do Cristo, com 2.000 anos que nós temos depois, há 6.000 anos atrás, nós coletivamente vivíamos a renovação das nossas mentes socialmente coletivas para modernamente exercermos novos valores de família, sociais, e aí vem todo um outro processo de posses, né? De domínio, que não é o caso da palestra hoje. Mas há 6.000 anos atrás, nós estamos recebendo a influência direta da raça humana. Mas não vamos parar por aí. Onde nós estávamos, como agíamos há 40.000 anos atrás? Pensem comigo. Pensem, vocês olhando para vocês. No livro Libertação, o André Luiz estava se preparando para fazer uma visita às camadas mais inferiores dos umbrais, vinculados à Terra. E ele estava ouvindo uma palestra do Flaccus, do ministro Flaccus, né? E o Flaccus fala assim, está logo no primeiro capítulo do livro, falando sobre nós, né? Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações, por milênios consecutivos, expressando-nos coletivamente
Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então, há 40 mil anos atrás, nós começamos a exercer uma coletividade em nossa razão. Mas essa razão, para ela ser coletiva, precisou de uma experiência com a nossa própria razão individual até nós nos enxergarmos como seres racionais, coletivos. Então a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo. Onde nós estávamos? Como agíamos há 200 mil anos atrás? De acordo com o Wikipedia, aí fala do Homo sapiens, a última frase, né? Os homens anatomicamente modernos originaram-se na África há cerca de 200 mil anos, atingindo o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. O Flávio já corrigiu isso aqui para nós, né? Então, o comportamento social moderno há 40, 50 mil anos, mas como estrutura molecular moderna, 200 mil anos. É o Homo sapiens, depois do Homo sapiens sapiens. É só a gente ver um pouquinho sobre a evolução estrutural humana. Mas nós precisamos voltar um pouquinho mais para refletir sobre o Evangelho. Onde estávamos, como agíamos há 4,5 bilhões de anos? Eu acho que nem um cachorrinho era. E se eu era um cachorrinho, daqueles bem bravo, né? Mas há algo importante há 4,5 bilhões de anos atrás. Essa barra, a base dela, essa largura da barra corresponde a 200 mil anos. Eu não estou nem botando os 40 mil que a gente se organizou socialmente. Nós estamos botando 200 mil anos, que foi a organização estrutural, como sociedade humana, dando os primeiros passos. Essa largura dessa barra tem 200 mil anos. Eu vou colocar ao lado dela, acima dela, uma barra que a largura dela vai equivaler a 4,5 bilhões de anos. Eu peço a vocês que prestem atenção. Chegamos. Os 200 mil anos que nós já vivemos até hoje, como organização social coletiva, perto de uma barra de 4,5 bilhões de anos. Ok, gente? Também no Wikipedia, a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. Mas há uma particularidade aqui que a doutrina nos traz, que isso faz toda a diferença. Na revista Espírita de 1868, fevereiro de 1868, tem um capítulo lá chamado Os Messias do Espiritismo. E o espírito de Lacordaire, ele fala o seguinte: junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há 4,5 bilhões de anos atrás, que nós não temos ideia do que nós estávamos fazendo, Jesus já era um espírito puro e estava com a sua falange construindo esse planeta azul. Ok? Mas não é tudo. No livro A Caminho da Luz,
bem na introdução, o Emmanuel traz uma revelação para nós. Ela é sutil, mas ela está aí para vocês. Apesar de surgir um dia no mundo com a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rola no infinito. No Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, tem uma genealogia do Cristo, personalidade humana, e de todas as gerações, 14, mais 14, mais 14, que estão lá. Essa genealogia que Emmanuel está trazendo para nós é do Espírito Crístico. Quando ele diz poeira de sóis que rola no infinito, são sistemas solares que já não existem mais. Hoje a nossa ciência nos diz que entre uma supernova e um buraco negro, perto de 12 a 15 bilhões de anos. O que Emmanuel está dizendo para nós? Que o sistema solar que o Cristo evoluiu como nós estamos evoluindo, ele já não existe mais. Se nós somarmos 12 bilhões de um sistema até o nascimento dele e a morte, mas pelo menos os 4 bilhões de anos que ele já é um espírito puro cuidando de nós nesse planeta, a gente se aproxima de algo de 20 bilhões de anos. A pergunta é, vocês acham que Cristo tem um pouquinho mais de experiência do que nós? Entendem isso? Quando um professor ensina para uma criança, e que o professor tem muito conhecimento, mas é uma criança, o professor só pode mostrar para ela uma ponta do iceberg que ele é de conhecimento. Imagina alguém com mestrado, doutorado, tendo que trabalhar com jardim de infância. Quem já fez aí as suas especializações pode me ajudar a pensar. Não dá para você dialogar com todo o conhecimento que se tem. A gente só apresenta para aquela criança o que ela é capaz de aprender. O Cristo fez a mesma coisa conosco. Agora, qual o tamanho do iceberg oculto nas palavras do Cristo? Cabe a todos nós, com o uso da doutrina espírita, buscar, investigar. Mas muitos de nós lêem o Evangelho, lêem o que está escrito na doutrina como folhas que se passam, como decorações de pequenas frases, porque uma coisa é a gente se aproximar do Evangelho para fazer orações, para fazer pedidos. Outra coisa é se aproximar do Evangelho tentando descobrir qual é o tamanho do iceberg que está por baixo do que Jesus falou. Então, quando a gente fala de Evangelho, Emmanuel traz isso para a gente. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos para todas as criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear suas vidas no mundo. Leis. Ok, gente? O Evangelho tem o sabor de uma vida. A gente quase não percebe isso. Quando nós conversamos, estava há pouco conversando com o Christian, ela está falando de um projeto que já iniciou, que parece que tem uma primeira reunião aqui com mães que perderam filhos, para começar em julho. Cadê Christian? Né? Certo? Ok. Se a gente conversar com uma mãe, aqui apenas uma figura para a gente pensar, não é um favela, mas uma mãe que tenha perdido o seu filho, mas o filho gostava muito de escrever, de fazer figuras num caderno. Aí a mãe perde o filho. Perde materialmente, a gente sabe que ele não perde espiritualmente, mas fica com o caderno na mão. Quando ela lê esse caderno, você acha que ela lê esse caderno apenas decorando as frases? Aquilo tem uma vida, aquilo tem um porquê. Ela vai lembrar do momento em que o filho, na época, no dia, porque fez, se falou, mamãe eu te amo, olha o que eu fiz, as descobertas dos traços. Aquele caderno tem uma vida. Se ela perde esse caderno, quem acha é o ajudante das prefeituras, que faz as limpezas das ruas, dependendo do interesse que ele teve quando se aproximou daquele caderno, vocês acham que eles vão ler o caderno da mesma forma? Não. O Evangelho é a mesma coisa. A gente se aproximar do Evangelho são dois desafios. Um é a diferença da experiência que o Cristo tem para nós. E a gente passa rapidamente pelo Evangelho.
Talvez a gente se depare com livros de medicina, de engenharias e de qualquer outro tipo de desafio que nós colocamos academicamente para a gente, mas no Evangelho vai ser uns 5 minutos e está tudo bem. Essa é uma reflexão que todos nós fazemos. Com relação a ser uma vida, a gente costuma falar muito de Judas, né? O traidor, a gente vê isso sempre acontecendo por aí. É certo que Judas traiu e precisava trair, isso já estava previsto, né? Tanto que ele foi muito bem amparado pelo próprio Jesus depois que ele desencarnou. Agora, qual é a mensagem para nós espíritos imortais que Judas deixa? Judas traiu Jesus. E a traição que ele cometeu com Jesus fez com que ele percebesse que não valia mais a pena viver. Judas preferiu morrer do que viver com a ideia de que ele traiu Jesus. A pergunta é, pelo amor de Deus, isso é uma simbologia. Quantas vezes em nossas vidas a gente não consegue executar o Evangelho com nossas palavras, com nossas atitudes, com a nossa presença firme diante da dificuldade da vida, e a gente já pensou em se matar porque traiu Jesus? Essa é a mensagem que o Evangelho tem que trazer para nós espíritas. Então, o Evangelho tem o sabor de uma vida. E eu trouxe um vídeo do Haroldo Dutra, pequenininho, que ele fala, por isso que está a figura da maçã. Ele fala de uma palestra que ele ouviu do Rubem Alves falando do valor de uma pequena maçã. Eu gostaria que vocês ouvissem esse vídeo e entendessem que é exatamente esse valor que nós temos que buscar quando lemos o Evangelho. Certa vez, um escritor brasileiro chamado Rubem Alves foi chamado a dar uma palestra. E ele foi falar sobre isso, alguns temas. Ele é um teólogo. E um jovem que estava sentado na plateia resolveu ridicularizar. Porque ele tinha tomado uma maçã, ele pegou uma maçã mesmo, uma maçã. Ele estava usando uma metáfora com aquela maçã. Ele dizia sobre isso, que uma vida no caminho dele, uma vida, você não consegue falar uma vida no trabalho, né? E aí o jovem, para mim maçã é tudo maçã. Você está viajando. Eu falei assim, essa maçã que você está com ela aí, que você falou que tem um sabor, é a mesma coisa que eu compro no mercado. Ele falou, não. A maçã que eu como, você nunca vai comer na sua vida. E eu vou te provar por quê. O João ficou assustado. Eu vou te provar por quê. Eu venho de uma família miserável, muito pobre. E quando chegava o Natal, meu pai reunia todas as economias dele e comprava uma maçã. Porque é o que ele dava conta de comprar. Senão não dava para comprar comida, pagar as coisas. E sabe por que ele comprava maçã? Porque mamãe adorava maçã. E vou te dizer mais. Mamãe gostava tanto de maçã que a gente passou a gostar. E ele chegava com aquela maçã embrulhada no papel e abria na mesa. Mamãe partia a maçã, dava um pedacinho para ele, dava um pedacinho para mim, para os meus irmãos, e comia o pedaço. E nós comíamos a família inteira aquela maçã junto. Então vou te dizer uma coisa, rapaz, que você é muito jovem, falou para ele, João, essa maçã que eu como, você nunca vai comer. Porque minha mãe já se foi, meu pai já se foi. E essa maçã tem o sabor do meu pai, tem o sabor da minha mãe, ela tem o sabor da minha família reunida comendo essa maçã. E essa você nunca vai comer.
Essa maçã você nunca vai encontrar em supermercado nenhum. Ok? O Evangelho tem sabor. Para ter sabor tem que ter sentimento. E nós espíritas, na maioria das vezes, a gente é mais racionalista do que sentimental. E me espanta a gente olhar para a quantidade de livros que nós temos. Só Chico deixou mais de 400, de volta já está com mais de 200. Se a gente juntar todos, a gente perde a conta. E fica uma questão, será que nós estamos com livro demais na cabeça e exercício de menos do livro no coração? Porque se a mudança da doutrina espírita pelos fatos científicos e filosóficos é nos encaminhar pelo lado da transformação religiosa em nós, não como uma religião tradicional, de atos de entregas, de doações, de altares, mas um altar dentro, uma fortaleza dentro. Será que nós temos buscado isso em nossas vidas? E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala isso. Porque são duas asas que vão nos conduzir para esse cume da nossa religião, que não é uma religião que o mundo conheceu até agora. A religião espírita é completamente diferente. A religião espírita é individual, precisa ser individual, o início dela dentro de cada um de nós. Depois vem o esforço coletivo, mas se não houver transformação, a gente ainda não aprendeu a viver a religião espírita. É um desafio. E Emmanuel fala que a bondade por si só, ele faz essa figura de comparação. A bondade, se alguém está caminhando num deserto, isso que ele está falando aí, uma pessoa que esteja viajando pelo deserto, um deserto bastante árido e quente, e já depois de muitas horas ela está com sede, e ela acha um poço para saciar sua sede, esse poço se caracteriza como uma bondade. Aí a pessoa se sacia, bebe a água, não tem mais sede, e depois pergunta para o poço: para onde eu vou? O poço não sabe indicar o caminho. Aí a parte de baixo é a inteligência. A inteligência, nesse mesmo cenário desse deserto, ele vai funcionar como um poste que ilumina e indica os caminhos. Então, a pessoa que anda nesse deserto olhando para o poste, ela não vai se perder, mas chega um determinado momento que ela vai ter sede, que ela não vai aguentar dar mais um passo. Aí ela pede para o poste: me dá um pouco d'água. O poste não tem água para dar. Então, se nós queremos atravessar o nosso deserto, se nós queremos achar a religião espírita dentro de nós, nós precisamos do raciocínio, porque é através dele, da fé raciocinada, que a gente vai evoluir, mas também do sentimento de misericórdia, através dos nossos irmãos. André Luiz nos diz que a nossa vida é uma oração. A melhor oração que cada um de nós pode fazer é a nossa vida. Mas tem um detalhe: a aferição por Deus, se nós estamos orando bem ou mal, ela sai do coração do outro. Eu oro com a minha vida e Deus avalia a minha vida, a minha oração no coração do próximo que lida comigo todos os dias. Se o sentimento que esse próximo tem em relação a mim é bom, eu estou orando bem. Mas se esse próximo se afastou de mim ou se aproxima de mim com um sentimento diferente de bondade, de misericórdia e de virtude, eu ainda não aprendi a fazer uma oração com a minha vida. Muito bem, a gente continua dando valor à doutrina espírita e ao Evangelho. No Caminho, Verdade e Vida, o livro que inicia uma série de comentários dos versículos bíblicos por Emmanuel, ele diz o seguinte na introdução: a lição do Mestre não constitui tão somente um impositivo para o mistério da adoração. Adorar e reconhecer a pungência de Deus, de Jesus, de tudo isso que nos cerca faz parte, mas é preciso transformar isso em coisas práticas e menores nas nossas atitudes. O Evangelho não se reduz a breviário, um livro de resumo onde a gente fica decorando versículos ou capítulos que sejam, nem para o genuflexório, que é o ajoelhar, né? Ele é roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e a obediência. Será que quando a gente coloca uma lei, uma regra de bem viver em nossa casa, a gente fica consultando o Evangelho antes?
Será que a gente entendeu que Jesus é mais experiente do que nós? E que se a gente quiser passar por esse nosso deserto, o Evangelho é uma bússola? E o irmão continua. Espera o Cristo que venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, uma fonte inspiradora de nossas mais humildes ações do trabalho comum e em código de boas maneiras do intercâmbio fraternal. O Evangelho precisa ter utilidade e é através do outro. Ok? Com isso a gente termina a primeira etapa. Até aqui a gente só deu características, temos várias outras, mas como que a gente pode raciocinar a doutrina espírita do Evangelho de Jesus como algo que tenha alguma característica de qualidade subjetiva para que nós precisemos nos aproximar deles. O ato de valoração, ele é uma atitude mesmo. Por mais que a gente reconheça o Evangelho nas estantes, nos livros, nas palestras, a questão é quando é que a gente vai se aproximar disso tudo, trazer para dentro e começar a usar, né? Então o ato de valorar é o ato do agir, o ato do sair da cadeira, sair da inércia para buscar, né? No Evangelho de Lucas, Jesus diz para nós assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? É um espírito de 20 milhões de anos que está falando isso para nós. E nós só temos 200. Estamos longe de ter 200 mil anos racionalmente falando, com a intelectualidade que nós já temos hoje. Tem um autor anglicano chamado John Stott. Ele tem um livro chamado Discípulo Radical, e ele fala o seguinte: geralmente evitamos o discipulado radical. Ser discípulo é estar sob disciplina, né? A gente já viu que o discípulo evangélico são leis para que nós façamos uso delas. Nós somos seletivos, escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas das quais nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser o Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Ele é um teólogo anglicano, mas nós somos espíritas. Será que a doutrina espírita fala algo parecido para nós? No caminho, verdade e vida, Emmanuel continua. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo é exatamente essa palestra que nós estamos fazendo hoje, e a oficina, que é tudo que a gente vai se deparar quando sair daqui agora. Tudo vira uma oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele fazendo um comentário do progresso do indivíduo enquanto espírito, ele fala: quanto ao progresso individual, depende sempre da vontade e não do valor já adquirido do perispírito, que, a bem dizer, não serve senão como um ponto de partida, sempre para um novo degrau. A gente precisa tomar melhores decisões com o cabedal de conhecimento que nós já temos. Mas não é a dependência dos nossos próximos passos, não é do conhecimento que nós temos, mas depende sempre da vontade. E é pela vontade, pelo uso do cabedal, que nós estamos destinados a permitir uma nova elevação ao espírito, novas conquistas e novos progressos. Aí isso me fez lembrar a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, eu quando leio, a gente precisa ter coragem para ler, com o sentimento que a gente precisa lê-la, né? Kardec pergunta para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente todos os nossos problemas podem ser resolvidos com esforços muito insignificantes. O que falta a vocês todos é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços.
Então essa seria a parte da valoração. Essa seria a parte que nós temos que partir para a atitude, certo? Agora, com relação ao valor, como essas coisas são muito sensíveis, sempre são, eu vou deixar aqui a Joana de Ângeles, através do livro do Divaldo Franco, Convites da Vida, faça um convite para nós todos. A página da Joana é exatamente o título da nossa palestra, Convite ao Valor. Eu vou ler para vocês aqui poucos pedaços. E sintam-se então convidados pelo Espírito Joana de Ângeles a um valor em nossas vidas. Mas qual o valor? Que valor é esse? Confundem o valor com ímpeto, com arrojo, com um arrebatamento de improviso. O valor não se revela apenas no momento de um gesto muito audaz. Pessoas que salvaram vidas em circunstâncias especiais talvez não hajam refletido antes da decisão que eles tomaram, agiram pelo impulso. Aqui ela está falando dos bombeiros ou qualquer outra pessoa que num ato heróico de repente toma uma decisão ou se lança no meio de algum rio, algum náufrago ou no meio de um incêndio e tiram pessoas em perigo daquelas situações. Então esse valor que a Joana está trazendo para nós, não é esse o valor. Ela vai explicar qual é o valor. Não é esse do ímpeto, não é esse da impulsividade do agir. O cristão decidido talvez se oferecesse hoje ainda a um martirológio pela causa da fé. Talvez essa palestra possa estar causando para algum de nós a vontade de já sair daqui se perguntando por que eu não faço. E de repente pode ter um arrobo de querer fazer muita coisa em pouco tempo, mas não é isso. Não é isso. Todavia, continua Joana, permanecer fiel neste mundo, dentro das turbações todas do mundo, enfrentando os azedumes, as rudezas, as asperezas dos outros seres humanos que convivem conosco, pela elevação do nosso espírito, somente será possível se dotado do valor da fé, para que não desanimemos e nem nos corrompamos. O valor, esse valor que os Espíritos Superiores pedem para nós, é a disposição consciente de adotar para aquecer a nossa alma num sacrifício. E ela conta um caso aqui para exemplificar isso, que é o caso do Inácio de Antioquia. O Inácio de Antioquia, ele é a criança que Jesus põe no colo e diz para os discípulos assim: deixai vir a mim as criancinhas. Essa criança, tempos depois que Jesus já tinha ido, Maria e João recolheram essa criança e a criaram. Ela virou bispo depois, virou um homem. E ela foi julgada. O Inácio foi julgado igual todos os cristãos daquele primeiro século. E ele foi levado ao circo romano para ser comido pelas feras. E ele estava no meio de um monte de famílias lá, aguardando os leões e aquelas feras todas, aqueles circos, aqueles palácios, o povo todo em polvorosa aguardando o espetáculo do dia. As feras chegam, as feras traçalham todos os que estavam lá, menos ele. Ele fecha os olhos e quando ele abre os olhos, os leões estão todos já saciados dos outros cristãos. O Inácio não. E ele se revolta, ele se indigna. Ele começa a perguntar para Deus: ué, eu estou pronto. Meu coração não está com medo. Por que ele não veio me comer? Eu preciso morrer em nome do Evangelho. Aí aparece um anjo do Senhor e fala assim para Inácio: Inácio, Jesus espera de ti muito mais. Morrer agora, Inácio, é fácil e muito rápido. O que Jesus quer de você, Inácio, é que você morra, quando morrer, vivendo a cada instante sobre as pressões da impiedade humana, da ingratidão e de outras lutas em que a tua fé e o teu valor darão um testemunho demorado da tua fidelidade à lei, por longo
e tormentoso tempo. Inácio morre bem depois de mais velho. Então, o que a Joana está dizendo para nós? Que não é o ímpeto, é a calma. É uma entrega e um descanso no Evangelho. Porque quem descansa no Evangelho é ativo no mundo. Quando a gente entrega as nossas dores ao conforto do Cristo, e quando a gente reconhece o amparo que nós temos, nós não conseguimos mais ficar parados. A gente começa a agradecer com atitudes concretas da manutenção do amor que recebemos através dos nossos irmãos. Na carta de Paulo aos Hebreus, Paulo diz o seguinte para nós: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. É o que nós vamos fazendo aqui. Eu apresentei talvez aspectos do Cristo só para a gente refletir, que talvez não tivesse chegado para nós, mas que está aí à disposição. O que nós estamos fazendo aqui para nós todos é dizer assim para nós todos: conheçamos Jesus, conheçamos o Evangelho, saibamos a importância dele em nossas vidas, mas há de chegar um tempo na nossa história que não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E Emmanuel, quando comenta esse versículo no livro Pão Nosso, é um texto grande, mas eu só guardei essas frases, Emmanuel diz o seguinte: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, a justiça será ultrapassada pelo amor. Vivemos ainda o tempo da justiça em nossas vidas, mas depois de 6.000 anos de história religiosa, começando lá com Abraão, os profetas, Bíblia, Antigo Testamento, Jesus, doutrina espírita, estarmos aqui hoje, há algo diferente que nos clama, que é sair da justiça para a misericórdia. Porque na maioria das vezes, quando a gente lida com os nossos irmãos, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, para fora e para eles, na maioria das vezes, nós entregamos a lei da justiça, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. A exigência que fazemos a eles, com as expectativas que temos deles e do mundo, é olho por olho, dente por dente. Mas quando uma dor se aproxima do nosso coração, quando algo acontece com nossas vidas, que nós perdemos as nossas bases, os nossos caminhos, o que a gente clama para o alto é misericórdia. Então nós temos entregado na relação com os nossos irmãos, Moisés, e temos pedido para nós, Jesus. E a doutrina espírita pede para que nós saiamos desse lodo, para que nós percorramos os nossos desertos, trazendo o João Batista para dentro de nós. É preciso que nasça um João Batista dos nossos desertos íntimos e que ele diga para nós: é preciso que eu me diminua para que ele, Jesus, cresça. Apesar do Evangelho ser esse joguete de palavras que nós trouxemos hoje como leis, como obrigações, como responsabilidades, no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus conta uma parábola que fala de pastores de ovelhas, e ele diz assim: e se alguém entrar por mim, ele se diz que ele é a porta, se alguém entrar por essa porta, que sou eu mesmo, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens, mas tem uma condicional. O amor educa, o amor espera, o amor não exige, o amor não julga, porque é e se alguém entrar? Se alguém quiser pegar a tua cruz, seguir o Cristo, vai encontrar salvação. É preciso que nós saiamos das nossas zonas de conforto
É preciso que nós reflitamos sobre os nossos testemunhos, principalmente na hora em que a vida nos traz as nossas provações, porque nossos ciclos são de primavera, verão, outono e inverno. Todos nós vivemos tempos de expansão, mas tempos de retração, e é nesse jogo de expansão e retração que a gente vai alcançando patamares mais altos. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é a força e a importância que o Evangelho tem em nossas vidas e a responsabilidade que nós temos em estar aqui hoje. Porque, como diz Paulo, aquele que age conforme a lei que ele conhece, para ele é lei, está da altura daquilo que ele conhece. Mas para nós que já sabemos mais, nós seremos mais cobrados. E a única forma de combater o mal, meus irmãos, é entregando o bem. A única forma de sairmos das trincheiras dos nossos desafios, das nossas portas, desses labirintos que ainda nos prendem a nossa personalidade materializada, é exercermos o Evangelho não mais de papel, mas o Evangelho vivo em nossas vidas. Eu gosto muito dessa foto para terminar o bate-papo. Eu dei um codinome para ela de os Espíritos Santos de Deus, para que a gente tenha ideia que nós precisamos chegar lá, nós somos amparados e sustentados o tempo todo, há uma mão invisível sustentando esse planeta azul. E é preciso que a gente reconheça isso e recebamos um primeiro Espírito em nossas vidas. Eu que não tenho mediunidade nenhuma, que sou eu mesmo. Eu preciso me olhar no Espírito todo dia e falar assim: você é um Espírito, você não é um corpo. Muita luz para todos nós. Obrigado pelo convite, que voltemos em paz para as nossas casas. Obrigado.